Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, poder e a glória para sempre. Amém. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor amado, neste momento, eu venho, Senhor amado, em primeiro lugar, pedir perdão de todos os meus pecados, pensamentos e obras. Que neste momento, Senhor amado, o Senhor venha estar me perdoando de tudo, Senhor amado, que eu possa ter feito, que possa ter entristecido o Espírito Santo. Eu venho pedir perdão neste momento. Em segundo lugar, Pai amado, eu venho me colocar à disposição. Exatamente, Senhor amado, venho me colocar como instrumento para, Senhor amado, ser usado pelo Espírito Santo. Neste momento, Espírito Santo, assim como o músico utiliza o instrumento de sopro, de corda ou de percussão para fazer a nota musical que ele quer ou que ela quer, eu venho me colocar à sua disposição. Que o Senhor venha estar me usando nas suas mãos. O Senhor seja o meu maestro, o Senhor seja o meu músico, venha usar a minha vida, que o Diego não pregue, que o Diego não fale, que o Diego não pense, não seja as minhas palavras, a minha vontade sendo falada ou transmitida neste microfone, mas que seja, Senhor amado, o Senhor falando com cada palavra, o Senhor, Senhor amado, o Senhor falando com cada irmão, com cada pessoa. Fale, Senhor amado, com cada um deles, através de cada palavra que será dita no estudo de hoje. Senhor, que não seja eu, mas que seja o Senhor, porque eu sei, Pai amado, o Senhor já me ensinou que quando eu quero falar, quando o homem quer falar, Pai amado, é a mesma coisa de falar para uma parede, porque, Pai amado, a minha palavra, a palavra do ser humano não tem poder nenhum, mas quando é o Espírito Santo levando a palavra, guiando o homem, usando o homem para transmitir a vontade do Espírito Santo, aí, Senhor amado, já é outra história, porque quando o Espírito Santo fala, ele sabe o que precisa ser dito para atingir pessoas. Então, Senhor amado, atinja pessoas, leve a palavra, faça do seu jeito, faça da sua maneira, em nome do Senhor Jesus. Que não seja eu, mas que seja o Senhor. E que hoje, Pai amado, Mateus capítulo de número 5, o cumprimento da lei e dos profetas, é o título que vamos estudar hoje. Vamos estudar, Senhor amado, o cumprimento da lei e dos profetas. Então venha abrir a nossa mente, o nosso coração para entender a sua palavra. Faça, Senhor amado, que as palavras de hoje se transformem em sementes e entrem, Senhor amado, pelos ouvidos, mas desça ao coração, e que o Espírito Santo venha plantar essas sementes e que ela venha germinar, que ela venha dar, Senhor amado, resultado, que ela venha, Senhor amado, transformar vidas e abençoar pessoas. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Eu peço e agradeço em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém e amém, Senhor. O título da leitura de hoje nos diz: O cumprimento da lei e dos profetas. Mateus capítulo 5, versículo 17 diz assim: Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Versículo 18: Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. 19. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Versículo 20. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Versículo 21. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. 22. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolarizar contra seu irmão será réu de juízo.
E qualquer que chamar o seu irmão de raca será réu do sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. 23. Portanto, se trouxeres a sua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti. 24. Deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com seu irmão, e depois vem e apresenta a sua oferta. 25. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça o que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerrem na prisão. 26. Em verdade te digo que, de maneira nenhuma, sairás dali enquanto não pagares o último ceitio. 27. Ouvistes que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. 28. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. 29. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos seus membros do que todo o seu corpo seja lançado no inferno. Versículo 30. E, se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira-a para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o seu corpo seja lançado no inferno. Versículo 31. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Versículo 32. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Versículo 33. Outro sim. Ouvistes que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. 34. Eu, porém, vos digo que, de maneira nenhuma, jureis nem pelo céu, porque é o trono de Deus. 35. Nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. 36. Nem jurarás pela sua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Versículo 37. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passar disso é de procedência maligna. 38. Ouvistes que foi dito: olho por olho e dente por dente. 39. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas, se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Versículo 40. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. 41. E, se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. 42. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. 43.
ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. 44. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. 45. Para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. 46. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? 47. E, se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? 48. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito vosso Pai, que está nos céus. E assim, meu querido, minha querida, que Deus te abençoe grandemente. Muito obrigado por você estar comigo até aqui. Acabamos de ler os versículos que vamos estudar já já. Hoje vamos estudar Mateus capítulo 5, do versículo 17 ao versículo de número 48. Do versículo 17 ao versículo 48, que tem por título O Cumprimento da Lei e dos Profetas. Amém? Já já vamos entrar para a parte de mastigação, onde vamos estudar e mastigar versículo por versículo. Mas antes disso, eu tenho alguns recados para dar para você, ok? Porque, irmãos, os recados agora. Dou agora os recados para que no meio do estudo eu não pare o estudo para pedir like, para pedir para você comentar, para você falar alguma coisa. Não. Quando entrarmos no estudo, você não vai mais ouvir eu pedindo like para você, pedindo para compartilhar, nada disso, ok? Por isso eu faço agora. Então, o primeiro pedido é: me ajude a bater a meta de 500 likes neste estudo. Deixe o seu like, clique no like e nos ajude a bater a meta de 500 likes no vídeo. Se possível, irmão, já vá agora e clique no like para quando entrarmos no estudo você não perder a atenção do estudo, ok? Em segundo lugar, eu quero pedir para você e te dar um aviso, né? Que o projeto Eu Quero Conhecer Jesus, no nosso canal oficial no YouTube, nós disponibilizamos todos os dias um estudo bíblico novo. Exatamente. A nossa meta, o quanto antes, é atingir aí os estudos, né? De todos os capítulos de Mateus, Marcos, Lucas e João, dos 4 evangelhos. Vamos estudar todos eles e disponibilizar para você a explicação de um por um. Ok? Então, por isso, para você receber, né, o aviso quando sair vídeos novos aqui no canal, você só precisa se inscrever no canal, clicar no sininho e deixar o seu like, ok? E também quero pedir para você, né, agora um pedido especial, para que você vá agora, tá? Quero pedir para você agora, por favor, vá nos comentários e escreva: quero conhecer Jesus. Exato. Vá agora, irmão, por favor, né, agora antes de iniciarmos o estudo, e escreva: quero conhecer Jesus. Amém? Que Deus te abençoe grandemente. E ainda, se tiver qualquer dúvida, elogio, crítica ou uma opinião, deixe nos comentários que estarei te respondendo. Conto com você para melhorar a cada dia. Por isso, deixe a sua opinião. Não tenha medo de até mesmo fazer uma crítica. Não tem problema nenhum. Deixe nos comentários que estaremos conversando. Amém? Vamos então para o estudo de hoje em nome do Senhor Jesus. Mateus capítulo de número 5, versículo de número 17. Antes vamos para o título. O título diz: O cumprimento da lei e dos profetas. Neste trecho, né, de Mateus, nós vamos aprender que Jesus, em momento nenhum, ele quis substituir, criar novas leis, novas regras. Não. Ele veio apenas cumprir a lei, respeitar os profetas e nos deixar mais clara. Digamos assim, Jesus veio jogar luz, deixar claro
o que era meio que escondido dentro das leis. Então, nesse trecho, nós vamos ver Jesus ali, ele mastigando, ensinando, deixando mais em evidência, mais clara, algumas leis, a qual foi dada para Moisés, a qual Jesus, em momento nenhum, cancelou essas leis. Ele apenas trouxe à tona novos entendimentos sobre isso, ok? Então vamos ao primeiro versículo, que é o versículo 17. Versículo 17 nos diz assim: Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Então Jesus já começa nos ensinando que ele não veio destruir, né? Esse versículo está bem claro. Abrogar, para você que não sabe, significa a mesma coisa que ele disse no começo. A primeira parte do versículo ele diz: Não cuideis que vim destruir a lei. Então ele fala: não vim abrogar, ou seja, não vim destruir, não vim cancelar, não vim eliminar, mas eu vim cumprir. Ok? Abrogar significa destruir, eliminar, colocar de lado. Não, Jesus não veio fazer isso com as leis. Ele veio cumprir as leis. E ele, em toda a sua trajetória, cumpriu todas as leis, a qual Deus passou para Moisés e que o povo judeu cumpria naquela época. Versículo 18 diz assim: Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. O versículo 18 no começo diz assim, porque em verdade vos digo que. Porque em verdade vos digo, né, para você que não sabe o que significa isso, ele está dizendo assim, em verdade, ou seja, o que eu vou lhe dizer é verdadeiro. Jesus está afirmando que o que ele vai falar na sequência é verdadeiro. Versículo 18 ele continua: Até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Ok? Então Jesus está falando assim que os céus e a terra, até que o céu e a terra passem, ou seja, acabem, que significa até que o céu e a terra passem, significa que a terra e o céu sejam eliminados. Ou seja, vamos supor que o planeta Terra, daqui centenas, milhares, bilhões de anos, seja eliminado da face da Terra, certo? Vamos dar um exemplo nisso. Jesus está falando que até lá, todas as regras, tudo que está na lei vai se cumprir. Nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, ou seja, nada será omitido, nada será escondido. Tudo vai se cumprir até o final da Terra, ou do planeta Terra, ou da nossa vivência aqui. Tudo vai se cumprir, principalmente as profecias. 19. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Vamos lá, porque esse versículo tem algo muito importante para nós aprendermos. O versículo 19 começa assim, Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. O que significa isso? Jesus está deixando claro que se uma pessoa, vamos supor que eu, Diego, peguei um dos mandamentos, violei esse mandamento, ou seja, eu mudei, transformei, estou pegando um mandamento, por exemplo, não roubarás. Só que eu pego esse mandamento e falo assim, olha, aqui tá falando que não pode roubar. Mas se for para roubar porque você tá com fome, pode. Se roubar é porque você está com sede, você roubar uma garrafinha de água, isso pode, não tem problema. Olha, você roubou porque você tinha muita vontade de ter aquilo ali e você não tinha dinheiro. Não tem problema você roubar.
ou seja, eu estou infringindo ou violando um mandamento. E além de eu não respeitar este mandamento, eu começar a ensinar pessoas, falando: não, você não precisa buscar a Deus, você não precisa ler a Bíblia, você não precisa orar todos os dias. Não, isso aí é para fanático, isso é besteira, isso é bobagem. Ou seja, eu estou violando um mandamento que Deus deixou e que Jesus afirmou no Novo Testamento. Além de eu não cumprir este mandamento, eu ainda estou ensinando as pessoas algo errado. Distorci o mandamento, violei o mandamento e ainda estou te ensinando a fazer a coisa da maneira errada. Jesus disse que essas pessoas, esses homens, serão chamados o menor no reino dos céus. Menor no reino dos céus significa pessoa que não respeita a vontade de Deus. Ser menor no reino dos céus não é ser humilde. Ser menor no reino dos céus não é ser simples. Ser menor no reino dos céus não é ser servo. Ok? Não. Jesus ele nos ensina sobre reino dos céus e reino da terra, a qual ele cita, né? Mais pra frente aqui no nosso estudo, eu vou te trazer a diferença entre reino dos céus e reino da terra. Sobre a diferença de ser menor no reino dos céus, ou grande no reino dos céus, ou menor no reino da terra, ou grande no reino da terra. Já nós vamos entender um pouquinho sobre isso. Então Jesus deixa claro que se eu pego um mandamento, violei ele, ou seja, estou infringindo, não respeitei aquele mandamento e além disso eu ensinar as pessoas, eu vou ser pequeno no reino dos céus, ou seja, eu vou ser uma pessoa errada. O céu não vai ter compromisso algum comigo. Continuando. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Então Jesus deixa claro que se você ensina as pessoas a violar os mandamentos, você será um pequeno, menor no reino dos céus. Agora, aquele que pega os mandamentos, respeita o mandamento, cumpre o mandamento e, além disso, ensina as pessoas, esse será chamado grande no reino dos céus. O que significa ser grande ou pequeno no reino dos céus? Grande no reino dos céus é uma pessoa que está cumprindo a vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus aqui na terra. Você cumprindo os mandamentos, você está fazendo a vontade de Deus. Se você não cumpre os mandamentos, você não está fazendo a vontade de Deus. A diferença entre grande no reino dos céus e menor no reino dos céus é exatamente essa. Versículo 20. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Vamos ao significado. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, o que significa isso? Significa que Jesus está deixando claro a justiça, ou seja, se você não for mais justo do que os escribas e fariseus, significa isso. Ou seja, o que significa para nós hoje? Vamos supor que existem pessoas que são de determinadas religiões, que elas cumprem tudo que aquela religião fala. Se a religião fala que eles têm que se chicotear, se auto-chicotear, eles vão cumprir o que a religião diz. Existem pessoas que trabalham em determinadas empresas que eles têm ali responsabilidade, ou seja, eles têm que entrar às 6 da manhã e sair às 2 da tarde, trabalham das 6 às 2. Então, se não chegar antes das 6 da manhã na empresa, para bater o ponto na empresa, eles não vão trabalhar. Então tem gente que ele é muito justo, ele cumpre essa lei, essa justiça, e ele cumpre, tá lá todos os dias, bate o ponto certinho, tudo regrado, tudo bonitinho. E aí Jesus está falando exatamente isso. Se a sua justiça com Deus, a sua responsabilidade com Deus não exceder as dos escribas, dos fariseus, das pessoas religiosas, das pessoas que têm responsabilidade, às vezes, com o homem. Às vezes você tem mais responsabilidade com um ser humano do que com Deus.
E Jesus está falando que se você tiver mais responsabilidade, ou seja, deixar as coisas de Deus de lado para fazer a sua vontade ou a vontade de alguém, você, de modo nenhum, vai entrar no reino dos céus. Então só entra no reino dos céus quem for justo e cumprir a vontade, cumprir os mandamentos, ensinar pessoas sobre o que Deus quer. Se você não faz isso, se você não põe Deus em primeiro lugar, você de modo nenhum entrará no reino dos céus. É o que o versículo 20 nos ensina. Versículo de número 21. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Então Jesus deixa claro aqui uma lei antiga, ou seja, da época de Moisés, né, que ensinou sobre isto. Então Moisés ensinou que as pessoas ali de Israel não poderiam matar, não pode matar, mas qualquer que matar será réu de juízo. Réu de juízo é igual hoje, né? Quando você cumpre, por exemplo, você matou alguém e você foi preso, você será réu de juízo, ou seja, você será levado até um julgamento. Você será julgado. Ah, mas Deus já me julgou pelo pecado que eu cometi. Sim, mas Deus, ele também permite que você pague o preço pelas leis dos homens, as leis da terra. Exatamente. Então, se eu matar alguém, sou obrigado a cumprir o que um juiz determinar. Eu vou ser julgado por esse juiz, e ali vai sair a sentença daquele juiz, e eu posso ficar, por exemplo, 5 anos preso para cumprir ali, né, o preço, né, o que aconteceu. Eu matei alguém, então agora eu tenho que ficar preso para pagar pelo erro, pela brecha, pela falha que eu cometi. Entendeu? Então Jesus está falando exatamente isso. Vocês foram ensinados, os antigos foram ensinados que se matar alguém será réu de juízo. Já no versículo 22, vamos para o 22, ele diz assim, ó: eu, porém, vos digo que, qualquer que, vou repetir aqui que eu li aqui errado, né? Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo, e qualquer que chamar o seu irmão de raca será réu do sinédrio, e qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Jesus então está deixando claro, olha, os antigos ensinavam assim, agora eu, Jesus, digo para você assim: eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. O que é encolerizar, Diego? O que significa? Encolerizar é você ficar com raiva. Encolerizar é você brigar com seu irmão. Encolerizar é você violentar alguém, bater em alguém. Encolerizar é quando você perde a sua cabeça, perde a sua razão. E Jesus está falando muito claro, vou repetir: eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, preste atenção no sem motivo, se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. Vamos supor que uma pessoa, ela arrumou um segundo amigo. Ele é seu amigo, mas também é amigo de outra pessoa, certo? E você, só por causa disso, você ficou com raiva dessa pessoa, você se encolarizou contra ela. Poxa, como é que a pessoa arruma outro amigo? Eu sou amigo dela, eu sou amigo dele, ele não pode arrumar outro amigo. Ou seja, você não tem motivo para ter raiva daquela pessoa. Mas você, por ciúmes, está com raiva do seu irmão. Esse é um exemplo. Jesus está deixando claro que se você fizer isso, você será réu de juízo, ou seja, você será julgado pelo ser humano, por um juiz? Não, mas você será julgado pelos céus, contra isso que você fez. Continuando aí o versículo de número 22. Então ali Jesus deixa claro que se você sem motivo claro, vamos supor que uma pessoa chegue em você e essa pessoa te traiu. Exato, você é casado.
ou é casada, e o seu esposo ou a sua esposa te traiu. Você pegou ele ou ela, né, ali no ato com outra pessoa, e você ficou encolerizado, ou seja, você ficou com raiva, ficou nervoso, ficou nervosa pelo ato, você pegou no ato, então você tem motivo para ficar com raiva, para ficar nervoso, para ficar nervosa com aquela pessoa. Preste atenção, Jesus nunca disse para você que você não pode ficar com raiva de alguém, nervoso com alguém, revoltado com alguém. Não, Jesus só disse que você não pode fazer isso sem motivo, sem razão. Então, Diego, se eu for em alguém, brigar com alguém porque esse alguém me prejudicou e eu tenho motivo para brigar com essa pessoa, para conversar com ela, então eu posso fazer isso? Pode, mas aprenda com Jesus. Em vários trechos da palavra, né, dos 4 evangelhos, você vai encontrar Jesus sendo desafiado por religiosos da época. Os religiosos da época chegavam em Jesus e falavam para ele: ô mestre, me responda isso. Ô mestre, me dá um sinal dos céus. E Jesus respondia a eles. Em alguns momentos, você percebe que as palavras de Jesus eram um pouco mais duras, porque Jesus já estava ficando cansado de tantos testes, de quando as pessoas pediam um sinal dos céus para provar que ele era um profeta, para provar que ele era enviado de Deus. Então há momentos que você vai conversar com alguém, só que você conversando com alguém não é apenas para você discutir, brigar com aquela pessoa. Você tem que também mostrar para ela o que você está sentindo e tentar resolver o problema. Tem pessoas que chegam na casa de alguém e vai brigar com a pessoa e vai grita, berra, até xinga, né, em alguns casos, fala algumas coisas que não deve e depois vai embora, vira as costas e vai embora e pronto. Ou seja, você não resolveu o problema. Já Jesus nos ensina que temos um problema com um dos nossos irmãos. Mais pra frente tem um versículo que fala exatamente sobre isso. Tive um problema com alguém, eu tenho que ir na casa da pessoa, chamar a pessoa na minha casa, sentar com a pessoa, resolver o problema. Ao resolver o problema, ok? Ao resolver o problema, sentar com a pessoa, quer dizer, né? Para resolver o problema, eu tenho que conversar com ela, ter um diálogo com ela, explicar para ela: olha, você fez isso, eu não gostei, queria entender por que você fez isso. Pode até ser que a conversa, né, se exalte, tenha briga, tenha encrenca, mas teve briga, todo mundo falou o que quis, agora vamos sentar como adultos e resolver o problema. Ok? Então Jesus deixa claro isso: se você se ficar com raiva de alguém sem motivo, você está errado. Agora, se você tem motivo, você está correto. Mas, além disso, resolva o problema. Não fique apenas na discussão. Entendeu? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu respondo a sua dúvida, tá bom? Continuando. E qualquer que chamar o seu irmão de raca será réu do sinédrio. Ok? Então, Jesus deixa claro que alguém, né, julgando, apontando, falando coisas que não deve, digamos assim, Jesus fala que você será réu do sinédrio. Já já eu te explico o que é sinédrio. Primeiro vamos a raca. A palavra raca significa pessoa sem importância, insignificante, ou até mesmo, né, pessoa tola ou idiota. Exatamente. Então, a palavra de Deus, né, nos traz uma maneira de pensar. O que é raca? Raca é uma pessoa insignificante. Vamos supor que você chame alguém de insignificante. Você é um imprestável, você é insignificante, você não serve pra nada, você não faz diferença, você é uma pessoa sem importância, não sei nem por que você está vivo, de tão imprestável que você é. Vamos supor que você falou isso pra alguém. O significado de raca é exatamente isso. É você humilhar alguém. É você falar que essa pessoa não presta pra nada. Exato. Tem muito pai, muita mãe que fala isso, né, para os filhos. Mas Jesus deixa claro que se isso acontecer, você será réu do sinédrio. Você sabe o que é sinédrio? Sinédrio é a união de pessoas, em alguns casos da mesma religião,
Vamos supor que você, naquela época, né, os judeus, você vai ver que Jesus, mais lá na frente, antes um pouco dele ser crucificado, ele é levado para o Sinédrio. Lá no Sinédrio existia várias vertentes, várias pessoas da religião dos judeus. Só que lá tinha escriba, lá tinha fariseu, lá tinha sacerdotes, lá tinha sumo sacerdote, lá tinha príncipe dos sacerdotes, lá tinha principais dos sacerdotes, lá tinha vários braços. Para você ter uma ideia, no meio do judaísmo até hoje, existem várias classes e graus de religiosidade, ou seja, existem aquele braço da religião dos judeus que elas são mais rude, mais duras, e tem outros que é um pouco mais aberto, mais tranquilo. É igual o cristianismo. Você vai ver uma igreja, por exemplo, a chamada Assembleia de Deus é cristã, mas a Deus é Amor também é cristã. A Igreja Congregação também é cristã. A Igreja Batista também é cristã. Mas todas elas têm regras, leis e maneiras de viver diferentes umas das outras. E no judaísmo era a mesma coisa. Quando eles levam Jesus para o Sinédrio, toda a religião judia, ou dos judeus, se reuniram para julgar Jesus. Ou seja, Jesus foi réu do Sinédrio, quando ele foi levado para o Sinédrio, ou seja, o Sinédrio significa reunião de várias pessoas, várias classes sociais, vários tipos de religião se reúnem para um juízo, para uma decisão, ok? Então vamos supor que todos os cristãos, as lideranças de todas as igrejas se reúnem para tomar uma determinada decisão. Isso é Sinédrio, reunião com o mesmo interesse. Então Jesus fala, se você chamar alguém de imprestável, por exemplo, você será réu do Sinédrio, ou seja, você pode ser julgado por pessoas de determinadas religiões, ou pessoas que se reuniram para decidir a sua vida, decidir o que você fez, e você será réu deste Sinédrio, ok? Repito, qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu tire a sua dúvida por escrito, tá bom? Continuando. E qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Exato. A palavra louco, acho que todos nós sabemos qual é o significado de louco. Então alguém foi lá e te chamou de louco, mas vamos aqui apenas para deixar claro, ali o significado da palavra louco, que diz assim, ó, aquele ou o que, cujo comportamento ou raciocínio detona alterações patológicas das faculdades mentais, que aquele, cujos atos e palavras parecem extravagantes, desoradas. Exato. Então vamos lá. O que é um louco? Um louco é a pessoa que ela simplesmente fala coisas a qual não tem explicação. Por que aquela pessoa pensa daquele jeito? Exato. Por exemplo, você pode ser chamado de louco se você pegar e falar assim, olha, estou tomando esse leite preto, sendo que o leite é branco. Olha, estou aqui comendo este ovo de cavalo. Exato. Olha, esse ovo aqui tem um gosto diferente, porque ele é ovo de cavalo, sendo que cavalo não bota ovo. Ou seja, você vai ser chamado de louco, ok? Então Jesus deixa claro que qualquer que chamar alguém de louco, este será réu do fogo do inferno. Mas você fala assim, nossa, mas só isso? Vamos ao detalhe da parte final do versículo 22. E qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Vamos lá. Jesus aqui ele está ensinando para quem? Para os seus discípulos. E também para as pessoas a qual faziam parte da igreja, digamos assim, da reunião de Jesus. Então Jesus está falando assim, olha, qualquer um de vocês aqui que for chamado de louco, eu vou repetir o versículo, e qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Vamos supor, você é cristão,
você ora todos os dias, você lê a Bíblia todos os dias, você jejua pelo menos uma vez por semana, você cumpre exatamente o que Jesus mandou. Jesus disse e você faz. Vamos supor que alguém chegue em você e fale assim: "Oh, você é louco. Você é louco por orar todo dia, você é louco por ler a Bíblia todo dia, você é louco por jejuar uma vez por semana, você é louco de largar tudo, você largou a sua família porque a sua família não respeita a vontade de Deus, você deixou de frequentar a casa da sua família só porque eles não são cristãos e por causa disso você é louco. Você é louco que prega falando que Jesus, ele quer que você respeite a vontade de Deus acima de tudo. Você é louco. Então Jesus está deixando isso muito claro. Que qualquer que chamar os seus seguidores, ou seja, os seguidores de Jesus, que cumprem a vontade do Pai, cumprem a vontade de Jesus, qualquer que chamar você ou eu, que somos discípulos de Jesus, de louco, nós seremos chamados de loucos, e a pessoa que chamar nós de loucos, ou nos julgarmos, nos apontar, tentar nos humilhar só porque somos cristãos, esses serão lançados, serão réu do fogo do inferno. Ou seja, eles estão concorrendo a uma vaga de ir direto para o inferno se eles não se converterem. Entendeu? Vamos lá, continuando, porque temos muitos significados ainda, para trazer de algumas palavras e também de versículos. Continuando, versículo 23. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, vamos lá. Versículo 23 nos diz assim, Jesus, deixa claro, traz um raciocínio, um pensamento para a cabeça de todos que estão ali. Se você trouxer a oferta ao altar e te lembrar de que um dos seus irmãos tem alguma coisa contra ti, Jesus deixa claro. Então, você levou a oferta, mas lembrou que alguém, você humilhou alguém, você pisou em alguém, você entristeceu alguém está com raiva de você. Jesus fala, lembrou disso? Vamos ao versículo 24 para entender. 24. Deixa ali diante do altar a sua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão e depois vem e apresenta a sua oferta. Ok? Jesus aqui está ensinando, mostrando para os discípulos dele, para as pessoas que são seguidores de Jesus, ok? Mesmo assim, ele em momento nenhum, Jesus está proibindo das pessoas que estão ali com ele de ir e levar oferta de agradecimento a Deus ao templo. Lembrando que depois de um tempo, depois da morte de Jesus, a religião a qual Jesus lança, digamos assim, é o cristianismo, ok? Lembrando que o judaísmo é uma religião diferente. Nem tudo que o judaísmo acredita, os cristãos também acreditam. Mas mesmo assim, na época de Jesus, que Jesus ainda estava aqui na Terra, ele ensinou aos seus seguidores que antes deles levarem a oferta ao templo, por quê? Por que Jesus não proibiu as pessoas de frequentar o judaísmo? Por que Jesus não falou assim, vocês aqui não é para ir mais lá no templo dos judeus, no templo do judaísmo? Por que Jesus não proibiu? Sabe por quê? Porque Jesus ele não quer proibir pessoas de entrar ou frequentar determinados locais. Jesus quer que cristãos como eu e você estejamos, que seja dentro de uma religião, mas que sejamos cristãos. E essa semente que é eu e você vai mudar, vai transformar aquele ambiente, seja uma religião, seja um hospital, seja uma empresa, seja uma família, seja onde for. Entendeu? Então Jesus ali ele deixa claro, se você for dar a oferta e tem um irmão seu que está triste, primeiro reconcilia com ele. Vai conversar com o seu irmão, reconcilia com o seu irmão, resolva o problema com o seu irmão e depois vem e apresente a oferta. Jesus está nos ensinando isso, deixando muito claro, fecharmos as brechas. Entendeu? Continuando, vamos ao versículo de número 25. Versículo 25 nos diz assim: concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz,
e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Vamos lá. Jesus está deixando claro aqui no começo do versículo 25 assim, ó, concilia-te depressa com o teu adversário. Ou seja, você teve um problema com alguém? Teve uma briga com alguém? Discutiu com alguém? Teve ali como dizem aí, numa palavra bem popular, teve um arranca-rabo, com alguém? Teve uma briga? Teve algo? Então vá lá. Concilia-te. Conversa com a pessoa, faça a sua parte. Mas Diego, e se eu for na pessoa e a pessoa não aceitar ali que eu peça perdão para ela, que eu converse com ela? Faça a sua parte. Vá lá, ligue para a pessoa, combine com ela de ir na casa dela ou ela vir na sua casa. Tente, sabe assim, se aproximar. Mas e se acontecer da pessoa não me receber? Você fez sua parte. E Deus está vendo isso, que você se esforçou. Entendeu? Então, Jesus deixa claro, vá lá reconciliar-te com o seu adversário. Vá lá, tenta lá. Enquanto estás no caminho com ele. Tem gente que fala assim, como assim estou no caminho com o meu adversário? Jesus deixa claro aqui que isso significa, na verdade, estar no caminho com ele, estar vivo. Jesus deixa claro assim, enquanto você está vivo e ele também está vivo, enquanto você está aqui na terra e ele também está aqui na terra, vá lá, resolva o problema, converse com a pessoa, tenha diálogo com a pessoa, resolva o problema que teve com a pessoa, enquanto vocês dois estão aqui. Por quê? Vamos supor que você morreu e a pessoa lá também morreu. Vamos supor que você foi para o céu e a pessoa lá foi para o inferno. Você nunca mais vai ter contato com aquela pessoa. Entendeu? Enquanto você e ela está vivo ou viva aqui na Terra, vocês podem se resolverem. Conciliar-te. Resolver o problema que vocês tiveram. Entendeu? Continuando. Para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Vamos supor que esse problema que você teve com a pessoa foi, por exemplo, você pegou um dinheiro emprestado com ela e você não devolveu. Naquela época isso era muito sério. Não quer dizer que hoje não seja, né? Mas naquela época era muito sério, muito sério. Por quê? Se você pegou um dinheiro emprestado com alguém e não devolveu para essa pessoa poderia te levar até um juiz. Né? Como hoje também acontece. Você deve dinheiro para a pessoa, você não pagou, essa pessoa vai acionar um advogado, esse advogado vai acionar um juiz, esse juiz vai marcar uma reunião de conciliação e esse juiz vai decidir. Vamos supor que se você chega lá no momento e você não tem dinheiro. Olha, eu não tenho dinheiro para ir pagar, não tenho nenhum bem que possa ser vendido para pagar essa pessoa. Então pode acontecer até nos dias de hoje que o juiz dê a sentença assim, olha, o fulano de tal, o Diego, deve R$1.000 para a pessoa tal. Então essa pessoa tal, né, entrou em contato comigo processando o Diego. E como o Diego não tem dinheiro para pagar essa pessoa, eu dou a sentença que o Diego vai ficar 1 ano preso, exato, preso, e depois deste 1 ano, o Diego está liberado e não deve mais nada para a pessoa tal. Pode acontecer isso, Diego, nos dias de hoje? Pode, sim, senhor. Se o juiz decidir, pode acontecer de você ir preso, porque você deve dinheiro para alguém. É raras, né, a sentença de juiz assim, é raro, muito raro. Vão tentar outros meios, mas pode acontecer. E Jesus está deixando muito claro isso. Teve um problema com alguém? Resolva o problema. Converse com a pessoa antes que essa pessoa te entregue ao juiz. O juiz te entregue ao oficial e te prendam, te encerrem, te mandem para a prisão. Entendeu? Então Jesus está deixando muito claro esse ensinamento para nós. Versículo de número 26. Em verdade te digo que, de maneira nenhuma, sairás dali, enquanto não pagares o último ceitil. Então Jesus ele continua, né, o versículo 25 falando assim,
Você não resolveu o problema, o juiz deu a sentença, você foi preso. Jesus deixa claro, em verdade te digo, ou seja, isso que eu vou te falar é verdadeiro. De maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. Em alguns casos, você além de ser preso, você vai ter que trabalhar na prisão até pagar o que você deve. Entendeu? Então Jesus está deixando claro isso. Aí você fala, Diego, o que significa ceitil? Ceitil é uma espécie de dinheiro, uma espécie de moeda da época de Jesus. Versículo de número 27. Ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Então Jesus deixa claro no versículo 27 que os antigos, foram ensinados ou aprenderam que não cometerás adultério, ou seja, não cometa adultério, está na lei de Moisés, isto. Então Jesus deixa claro no versículo 27 isso. Para entender, vamos ao versículo 28. Eu, porém, no versículo 28, Jesus começa assim, eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Uau! Digamos assim, Vamos dizer que Jesus aqui ele piorou, o significado do adultério. Até então, antigamente, nós aprendemos, e os antigos aqui também na época de Jesus aprenderam, que adultério era quando você tinha um ato com outra pessoa, ok? Então vamos supor que você é casado com a mulher A. O nome dela é A. Mas você foi pego, ou talvez não foi pego, ali teve uma noite, digamos assim, com a mulher B, certo? Com a mulher que não é sua, não é sua esposa, não tem nada a ver com você, você encontrou ela na rua, talvez era uma amiga, fez amizade e tiveram um ato, ou seja, cometeram o adultério. Para muitas pessoas, adultério é só isso. Já Jesus chega piorando muito. Os antigos aprenderam que não pode cometer adultério. E Jesus chega e diz assim, eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar em seu coração, cometeu adultério com ela. Então vamos supor, Jesus aqui deu um exemplo de homem olhando para a mulher e desejando essa mulher, cobiçando essa mulher. Mas para você, irmã, você, mulher, que também olhar para um homem e cobiçar este homem, desejar este homem, o que significa isso? Vamos se aprofundar mais? Vamos. Vamos supor que você olhou para alguém e falou assim, uau, já imaginou eu ali passando a mão naquela pessoa, pegando no braço dela, pegando na perna dela, pegando no rosto dela, beijando ela, beijando ele, fazendo isso, fazendo aquilo, e não vou me aprofundar muito não, tá? Mas até aí acho que já deu para você entender. Ou seja, começou a cobiçar, desejar a pessoa. Jesus diz que só em você imaginar o ato de adultério, imaginar você tendo relação com aquela pessoa, você já cometeu adultério com essa pessoa. O versículo 28 significa exatamente isso. Lembrando, qualquer dúvida que você tiver, deixe nos comentários aqui do nosso estudo, que eu vou trazer para você a explicação por escrito da sua dúvida. Tá bom? Continuando. Versículo de número 29. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos seus membros do que todo o seu corpo seja lançado no inferno. Então Jesus deixa claro aqui, Portanto, se o teu olho direito te escandalizar. Exato. Poxa vida, Diego, eu vou arrancar meu lindo olhinho verde, meu olhinho azul, meu olhinho castanho, meu olhinho preto, ai que eu amo tanto, vou arrancar e jogar ele fora. Olha, irmão, tem dois significados
tem o significado literal, literalmente, você arrancar seu olho e jogar fora, ou tem aquela questão de você matar a sua carne. Jesus nos ensina em outros capítulos do livro de Mateus, nos ensina que para você ter, né, poder, para que o seu espírito seja forte, para que o seu espírito tenha energia, para que isso aconteça, você tem que fazer o quê? Jejuar. A única maneira de matar a carne, a única maneira de enfraquecer a carne é fortalecendo o espírito. Se você fortalecer o seu espírito, você será vitorioso. Então, quando Jesus diz para você arrancar seu olho e jogar ele para longe porque ele está te escandalizando, Jesus está falando também para que você faça isso literalmente, né? Jesus está deixando claro isso. É melhor que você vá para o céu sem um dos seus olhos do que ir para o inferno com os dois olhos. Mas também tem um outro significado, que é, se você olha para alguém e deseja esse alguém, você comete pecado com o seu olho. Então Jesus está deixando claro que você pode fazer o quê? Jejuar. Matar a sua carne significa jejuar. Jejue. E no jejum fale assim, Senhor, eu vou ficar de jejum por 12 horas, sem comer e sem beber. E este jejum é para que eu enfraqueça a minha carne, para que os desejos que a minha carne tenha seja eliminado. Não quero sentir mais esses desejos que eu sinto. Então você vai fazer um jejum e também vai arrancar o seu olho, ou seja, matar a sua carne, enfraquecer a sua carne, para que você não cometa mais aquele erro. Entendeu? Então tome cuidado em olhar para alguém e cobiçar este alguém. Isso significa que a sua carne está forte e o seu espírito está fraco. Porque quando o seu espírito está fraco, você não pensa nos desejos da carne, você pensa nos desejos do espírito. O 29, Jesus termina assim: pois é melhor que se perca um dos seus membros do que todo o seu corpo seja lançado no inferno. Entendeu? Então o jejum na vida do cristão é muito importante. Continuando, versículo de número 30. E, se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos seus membros se perca do que todo o seu corpo seja lançado no inferno. Ok? Então vamos lá. Jesus deu o exemplo do olho, no versículo 29, no 30, deu o exemplo da mão direita, ok? A mão direita, naquela época de Jesus, vamos supor que um garoto, 10 anos, ou 11 anos, 15 anos, fosse pego roubando. Você sabia que um garoto, ou até mesmo um adulto, fosse pego roubando, ele tinha sua mão, ou no mínimo, um dos seus dedos cortados? Ah, Diego, mas uma criança também era assim? Sim. O pai e a mãe eram convocados, chamado, era explicado o que o filho dele fez, e o pai autorizava que fosse cortado um dos dedos ou até a mão da criança, ou o pai tomava o lugar do filho, e o pai tinha um dos seus membros cortado, além de... Vamos supor que foi roubado um vaso e na corrida, ali a criança correndo, a pessoa correndo, esse vaso se quebrou. Além de ser cortado um dos membros pelo roubo, ainda tinha que ser pago o valor daquele bem que foi perdido. Então Jesus dá o exemplo da mão direita por causa disso, porque lá eles já conheciam essa regra. Então Jesus deixa claro, olha, se a sua mão direita te faz roubar, você rouba porque você tem a sua mão, então corta a sua mão fora. Naquela época podemos dizer isso literalmente, mas também, volto a dizer, que também significa jejuar. Jejue para que você não tenha mais essa vontade de fazer coisa errada. Continuando, então o versículo 29 e 30, ele digamos assim, é complemento um do outro, ok? Versículo 31 nos diz assim:
Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Ok? Carta de desquite é o que? É quando o marido, ele ali escreve uma carta, a qual ele explica nessa carta o motivo da separação, por que ele se separou daquela mulher. Exato. Imagine que eu vou lá e quero separar da minha esposa. Eu vou escrever. Naquela época, né? Olha, é pelo motivo que ela, por exemplo, não sabe lavar roupa, porque ela não sabe cozinhar, ela não é uma boa dona de casa, ela não é uma boa esposa na intimidade, ela não se comunica bem, ela fala muito, ela é muito brava, e assim por diante. Eu vou colocar os motivos que eu estou separando daquela mulher. Aí você fala assim: nossa, mas o que tem isso a ver? Por quê? Quando você, naquela época, né, você era casada com alguém, e este alguém separou de você, te deu ali uma carta de desquite, ou seja, ele explicou por que ele separou de você. Se você arrumar outro namorado, outro esposo, você era obrigada, porque você ficava marcada como uma pessoa separada. Uma pessoa que já foi casada, a qual o esposo abriu mão de você. Por quê? Qual a razão? Então qualquer homem que se aproximar de você, ele iria saber que você já foi casada. E você deveria mostrar para ele a carta de desquite. O motivo que o seu primeiro marido te deixou. E isso era a regra até a época de Jesus, certo? Repetindo o versículo 31. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Ok? Agora vamos saber o que Jesus falou sobre isso. Vamos ao versículo 32. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Ok? Então vamos lá. Primeira coisa muito importante. Jesus diz: eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher. Ou seja, Jesus está falando assim: qualquer pessoa que repudiar. O que é? Dar carta de desquite, você não querer mais aquela mulher, você separar daquela mulher, você dispensar, digamos assim, né? Quebrar a aliança. A não ser por causa de prostituição, faz com que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada comete adultério, certo? Então Jesus deixa claro que ele explica o lado da mulher. Vamos supor, eu sou casado com a minha esposa. E eu ali então separei dela, repudiei ela. E ela vai ficar marcada, né, com essa separação. Mas se essa separação não for por motivo de prostituição, qualquer pessoa, e a mulher, né? A mulher será marcada por adúltera, se caso ela tiver relação com outro homem. E este homem que tiver relação com esta mulher também será um adúltero. E para você que não sabe, na época de Jesus, adultério era pago um preço alto, que era o preço do apedrejamento. Ou seja, a pessoa era apedrejada por ser adúltera. Exatamente. Então Jesus aqui está deixando muito claro neste versículo. Daí você fala assim: mas Diego, e o homem? O homem que repudiou a mulher, o homem que separou daquela mulher, como é que fica? Nesse versículo 32, Jesus não fala nada do homem. Não fala. Mas quer dizer que Jesus não explicou sobre isso? Sobre que o homem pode, né, qual é o pecado que o homem cometeu? Jesus explica. Vamos continuando. Temos alguns versículos à frente que Jesus nos explica isso. Vamos ao versículo de número 33. Versículo 33 nos diz assim: outro sim, ouvistes que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor.
Ok? Então vamos entender, né, este versículo. O que esse versículo significa, Diego? Vamos lá que eu vou te dar detalhes sobre isso. Tem pessoas que falam assim, olha, você não pode perjurar, ou seja, perjurar significa jurar, significa você se comprometer, significa você apostar, significa você falar assim, olha, eu vou fazer isso aqui, vou fazer aquilo ali, entendeu? Então Jesus fala assim, olha, quando você jurar, você se comprometer, cumpra tudo o que você jurar. Então Jesus deixa claro que se, né, o versículo 33, outros sim ouvistes que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor, ok? Ou seja, perjurarás, ele também vem do significado de não cumprir. Juramento falso, faltar ao juramento. Então você jurou, ou seja, você se comprometeu com Jesus, com Deus, por exemplo, que você iria cumprir um determinado assunto, faria algo se caso Deus te ajudasse em uma determinada causa. E se você não cumprir o que você jurou, você está perjurando, ou seja, você não está cumprindo com a sua parte. E Jesus deixa claro no versículo 33, não perjurarás, mas cumprirás teus mandamentos, teus juramentos ao Senhor. Jurou algo para o Senhor, para Deus, então cumpra. Não seja falso nos seus juramentos com Deus, tá bom? Com Deus. Jesus está falando com Deus. Quer dizer, então, com as pessoas eu posso ser falsa? Não. Você também tem que ser cristão, ser fiel às coisas que você se compromete, ok? Continuando, 34. Eu, porém, vos digo que, de maneira nenhuma, jureis pelo céu, porque é o trono de Deus. Então aqui Jesus deixa claro aquela questão que tem gente que fala assim, eu juro pelos céus que isso aqui aconteceu. Eu juro pelo que é de mais sagrado nessa terra, que é verdade o que eu estou te falando, é real, eu juro pelos céus, pela terra e assim por diante. Tem gente que tem esse costume, né? Jesus está falando, não, de maneira nenhuma você pode jurar pelos céus, porque é o trono de Deus. E o 35, Jesus continua. 35. Nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Então Jesus ali estava falando várias coisas assim, ó, você não pode jurar nada pelos céus, pela terra, ou por Jerusalém, que é a grande cidade, a cidade do grande rei. Você não pode jurar nada disso daí, porque isso não é seu. Isso não te pertence. Agora, se você fala assim, olha, me empresta esse dinheiro, por exemplo, que eu vou te devolver esse dinheiro, e se eu não devolver, eu vou te dar esse meu carro aqui, ó, no lugar desse dinheiro que eu estou te devendo, ok? É o que muito banco nos dias de hoje faz. Muitos bancos, eles pegam esse seu bem como garantia. Então, se você não pagar, eles vão lá e tomam o seu bem, entendeu? Então, como que você vai jurar para alguém alguma coisa e falando assim, olha, eu juro pela Terra, pelo planeta Terra. Ué, mas o planeta Terra não é seu. Quem é você para jurar e oferecer algo que não é seu? Entendeu? Vamos ao versículo 36. Antes, né, vamos aqui, só quero explicar o que significa escabelo de seus pés. Exato. Deus ali então, né, Jesus, né, aliás, fala assim, porque a terra é o escabelo dos seus pés. Ou seja, Jesus deixa claro que a terra é os escabelos dos pés de Deus, ok? Ou seja, é a planta. Escabelo significa a parte de baixo, a parte final, entendeu? Então aqui, Jesus deixa claro que é os escabelos dos pés de Deus. Por isso nós também não podemos jurar pela terra, ok? Vamos lá então para o próximo versículo. Versículo de número 36.
nem jurarás pela sua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Exato. Então você não pode chegar assim em alguém e falar assim, olha, ô fulano, eu te juro pela minha cabeça. Eu juro você pelos cabelos que eu tenho aqui na minha cabeça, que eu vou pagar isso aqui pra você, eu vou cumprir com você esse nosso acordo, ok? Aí Jesus fala que você não pode nem jurar pela sua cabeça, porque você não pode garantir a alguém que amanhã você terá cabelo, ou que você vai transformar um cabelo branco em preto, ou preto em branco. Você não pode ter essa convicção que amanhã você terá cabelo na sua cabeça. Por isso, você não pode cumprir. A vida não pertence a você. Você não pode falar assim, ô fulano, ó, que amanhã eu te pago porque eu vou estar vivo, viu? Como é que você sabe que você estará vivo ou viva amanhã? Jesus está deixando claro essa questão do 36, tá bom? 37. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passar disso é de procedência maligna. Ou seja, Jesus está deixando claro que você não precisa jurar nada. Não há essa necessidade. Nos dias de hoje, nós temos muitas pessoas que não cumprem, né? Os seus juramentos, os seus compromissos. Não é fácil cumprir alguns compromissos. Então Jesus deixa claro essa questão. Você não precisa jurar. E nos dias de hoje, né? Por muitas pessoas não cumprirem os seus juramentos, é onde entram essas regras, né? Não, então eu vou te emprestar esse dinheiro aqui, mas você tem que penhorar o seu carro. Eu vou te dar esse dinheiro aqui, mas você vai assinar um documento que se você não pagar esse dinheiro, eu vou levar à sua casa. Ok? Por isso, são garantias que pessoas ou bancos querem para te emprestar dinheiro, às vezes. Ok? Então Jesus no 37 deixa claro essa questão, né? É mais fácil você ser sim, sim, não, não. Porque o que passar disso é de procedência maligna. Ou seja, você se comprometeu com alguma coisa, então vá até o fim. Se você não se comprometeu ou não vai conseguir cumprir aquilo, então chega na pessoa e fala, ó, fulano, pra mim não dá pra fazer isso agora. Não dá pra mim cumprir isso que eu marquei com você, tá bom? E seja sim, sim e não, não. Porque se você ficar no meio termo, você nem se aprofunda e nem sai. Você nem tem compromisso e nem não tem compromisso. Você não sabe o que você faz. Você fica no meio termo. Ou seja, você atrapalha a pessoa até mesmo a fazer as obrigações dela. Então, isso é procedência maligna, diz Jesus. 38. Ouvistes que foi dito olho por olho, dente por dente. O que significa isso? Esse versículo é bem curto, né? E Jesus diz assim, olha, vocês sabem o que foi dito, né? Olho por olho, dente por dente. O que significa isso? Lembra que eu falei alguns versículos atrás sobre a pessoa que foi pega no roubo? Você roubou alguma coisa e foi pego. Você, no caso, vai ter uma sentença de perder a sua mão ou o seu dedo. Vão cortar fora a sua mão ou o seu dedo porque você roubou. Ou seja, você roubou algo que era meu. Então eu vou dar a sentença e vou falar assim, você vai perder a sua mão. E alguém, ou até eu mesmo, vou pegar uma faca e vou serrar, cortar, arrancar a sua mão. Olho por olho, dente por dente. Significa, você me prejudicou, agora eu vou te prejudicar. Vamos supor que você está na rua, você tropeça em uma casa, né, em madeira, naquela época, né, as casas eram todas feitas de forma mais simples. Vamos supor que tinha uma barraca vendendo frutas. Você tropeçou naquela barraca, aquela barraca quebrou, e por acaso dos pedaços de madeira entrou no olho de alguém, certo? E feriu, a pessoa ficou cega. Você sabia que olho por olho, dente por dente significa que se você furou meu olho, fiquei cego, eu também tenho o direito de pegar uma madeira que seja algo e furar o seu olho? Continuando. Versículo de número 39. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas, se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra.
Ok? Vamos lá. O versículo 38, ele nos deixa claro essa questão do olho por olho, dente por dente, certo? Que é a coisa assim, você fez mal para mim, eu também tenho o direito de fazer o mal para você. Era a lei a qual Israel vivia na época de Jesus. Aí Jesus diz assim, eu porém vos digo, que não resistais ao mal. Ou seja, te fizeram mal, não fique discutindo. Não tente fazer mal para a pessoa do mesmo jeito. Vamos supor, a pessoa pisou no seu pé, você também vai lá e pisa no pé dela. A pessoa te deu um empurrão, você também vai lá e empurra ela. A pessoa te deu um tapa na sua cara, você também vai lá e dá um tapa na cara dela. E fica essa troca, né? Olho por olho, dente por dente. Ou seja, fez mal pra mim, também vou fazer mal pra você. Jesus está deixando claro que não. Não resistais ao mal. Ou seja, não fique pagando mal com mal. Mas, se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Lembrando, Jesus aqui está deixando claro, ensinando, mostrando para as pessoas que são seguidores dele. Ok? Jesus aqui não está falando para todas as pessoas. Não está falando para todos os religiosos. Jesus não está aqui ensinando para os judeus, da religião dos judeus. Sacerdote, sumo sacerdote, algum religioso da época. Não. Jesus está ensinando para os discípulos dele, para os seguidores dele. Então Jesus fala, olha, a pessoa lá fora, os que não são da nossa religião, não são cristãos, eles lá pagam olho por olho, dente por dente. Ou seja, fez mal, vou fazer mal para você. Jesus já está ensinando ao contrário. Fizeram mal para você, te deram um tapa na face, vire a outra. Entendeu? Quer dizer, então, que Jesus está falando assim, olha, te deram um tapa na face direita, então vire a outra para levar outro tapa? Tá escrito isso aí, irmão? Não tá escrito isso aí. Jesus disse, você vai ler lá em Mateus capítulo 10, a qual eu já fiz, né, um estudo sobre todo o capítulo 10, que Jesus fala assim, olha, se você for na casa de alguém, e esse alguém não te receber, vá para outra casa. Se você foi falar da minha palavra para alguém e esse alguém não te recebeu, não quer te ouvir, vá para outra pessoa. Se alguém está te perseguindo aqui, vá para outra cidade. Porque Jesus diz assim, aqueles a qual você foi pregar, foi falar da minha palavra, foi ensinar, e eles não te deram ouvidos, lave as suas mãos, bata a poeira dos seus pés e vá para outro local, vá pregar. Por quê? Você já fez a sua parte. A sua parte já foi feita. Então, quando Jesus diz aqui que se alguém bater na sua face direita, oferece-lhe também a outra, ele está falando o quê? Quem te defende é Jesus. Quem te protege é Jesus. Se alguém está te batendo só porque você é cristão, Jesus diz que você não deve reagir, que você não deve ficar discutindo. Não, segue a sua vida, irmão. Porque a partir do momento que alguém, também lá no capítulo 10 de Mateus, diz que aqueles que te perseguem por causa de Jesus, Jesus ele vai comprar a sua briga. Não é para você perder o seu tempo tentando convencer a pessoa. O seu papel não é convencer alguém. O seu papel é pregar, é ser cristão, é ser discípulo. É fácil alguém te agredir e você não reagir? É fácil? Não, não é fácil. Mas é necessário. Se alguém te agrediu porque você é cristão, irmão, não reaja. Deixa a pessoa lá. Mas é pra... E você ficar perto dela, apanhando cada vez mais? Não. Bateu, ela te bateu, se afaste dela. Vá para longe dela. Porque, poxa, eu fui pregar o evangelho para fulano e ele me deu um soco. Você vai querer dar um soco nele lá também? Não. Ele te recebeu assim, irmão? Segue a sua vida. Sua parte você fez. Quem vai ter com a pessoa que te agrediu é Deus. É Jesus. Porque você foi até ela em nome de Jesus. Para fazer algo que Jesus te pediu. Continuando. Versículo 40. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe
também a capa. Ou seja, Jesus ali deixando claro, né? Alguém está querendo te roubar, vamos supor, que uma pessoa chega em você e fala assim, que arranca a sua camiseta aí, que é de marca, eu gostei dela, eu vou roubar ela. Exato. Aí a pessoa fala, também quero a sua calça. Daí você fica, não, minha calça, e fica discutindo e algo assim. Jesus está deixando claro isso aqui. Alguém está te roubando a sua vestimenta, dá também a capa. Entrega tudo. A pessoa quer aquilo, vá lá. Poxa, Diego, ser cristão não é fácil, então. Ser cristão não é ilegal. Ser cristão é você sofrer aqui, não, irmão. Ser cristão é você ter alguém para te proteger. O mundo de hoje, ele pede para que um Superman, para que o Homem-Aranha, para que o Thor, para que o Homem de Ferro, para que os super-heróis apareçam, que algum super-herói nos salve, nos ajude. Jesus é um super-herói, irmão? Não, ele não é um super-herói. Mas ele protege os seus seguidores, os seus fiéis, os seus discípulos. Jesus disse, se fores fiel a mim, eu nunca vos deixarei, nunca os abandonarei. Estarei no céu, conversando com o meu Pai sobre vocês. Entendeu? Então, a partir do momento que você abre mão de ficar discutindo com pessoas, de ficar brigando com pessoas, pessoa pisou no seu pé, você pisa no pé dela, olha a perca de tempo que é. Porque a igreja evangélica nos nossos dias não prega o evangelho. E você fica, por que não prega? Porque a igreja tinha que ir lá ver se prega. Porque os pastores não querem evangelizar, não querem visitar os doentes. Em vez de você ficar apontando o dedo para eles, por que você não faz isso? Por que você não vai nas ruas evangelizar? Não vai na casa dos doentes, orar pelos doentes? Se a igreja evangélica dos nossos dias não faz, faça você. Pare de perder tempo apontando o dedo para eles. E gaste o seu tempo fazendo o que Deus mandou você fazer. Deus mandou você ir na praça cantar. Meu irmão, vá na praça. Pegue o seu violão, não tem violão, vai na voz mesmo e vá lá cantando. Cante. Cante ao Senhor, foi o que Ele mandou você fazer, não foi isso? Se for isso, então cumpra. Faça a sua parte. Pense nisso. Continuando. Versículo de número 41 diz assim, E, se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Exato. Então Jesus ali está deixando muito claro isso. Imagine assim, irmão. Chega alguém de você e fala assim, fulano de tal. Você vai caminhar comigo 1 quilômetro. Aí você vira para a pessoa e fala assim, não. Além de eu andar com você 1 quilômetro, eu vou andar mais um com você. Eu vou andar 2 quilômetros junto com você. Vamos supor que alguém te ameace, fala assim, ou você anda 1 quilômetro comigo, ou eu vou te bater. Daí você vira assim e fala, não, tudo bem, eu vou com você, mas não vou só 1 quilômetro, vou 2. Imagine que você está caminhando com essa pessoa 2 quilômetros, e no meio do caminho a pessoa vira para você e fala, por que, fulano, você fez isso? Por que eu te ameacei? Eu obriguei você a fazer algo, e além de você fazer o que eu te pedi, te obriguei, você ainda está fazendo a mais. Por quê? Aí é onde você ganha a pessoa, é aí. É uma brecha que a pessoa abriu para que você fale de Jesus. Você vira assim e fala, não, fulano, porque quem me defende, quem me protege é Jesus. E Jesus me autorizou a andar com você 2 quilômetros. Sabe por quê? Porque Jesus te ama. Jesus, irmão, ele tem várias maneiras de abrir, quebrar o coração de pedra. E fazer a pessoa entender e te dar uma brecha, te dar um espaço a evangelizar ela. E pode ser que aconteça dessa forma. Alguém te obrigou a fazer algo. E você, além de fazer aquilo, fez a mais. Fulano, por que você fez a mais? Porque eu sou cristão.
porque eu sou alguém que cumpre a vontade de Deus, e Jesus me disse para fazer isso aqui. E você vai ter ali cumprido, né? Feito o que Jesus mandou. Continuando, vamos lá. Versículo 42 nos diz assim: dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ou seja, dá a quem te pedir. Ou seja, alguém te pediu algo e você tem para dar para a pessoa, então dá. E não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ou seja, vamos supor que você sabe que fulano de tal está passando por uma dificuldade financeira. E o fulano de tal chega em você e fala assim: ô Diego, me empresta R$1.000. Aí Jesus está falando: vai lá e dá. Se você tem, vai lá e dá. É isso que Jesus está deixando claro. Agora vamos supor que você sabe que o fulano de tal está precisando de dinheiro. E ele já te ligou, te mandou o WhatsApp, e de repente você está andando na rua e você vai passar de frente da casa do fulano. Você vai lá e se desvia, né? Entra na viela e vai para outra rua para não passar na frente do fulano. Ou seja, você está se desviando do fulano. Ou vamos supor que você está na rua, olhou lá na frente e você viu o fulano de tal que né, tá te procurando para te pedir dinheiro emprestado. Ali você então vai lá e se desvia e vai pela outra rua. Jesus está falando: não se desvie daquele que quiser que lhe emprestes. Ou seja, tem alguém passando por necessidade, precisando da sua ajuda, não é para você se desviar, não é para você negar, não é para você não ajudar. Se você tem condições, ajude. É para você dar. E se você fizer isso, irmão, é capaz daquela pessoa nem te devolver o dinheiro. Mas Deus te dá 10 vezes mais através do seu trabalho. O seu trabalho multiplicar, porque você ajudou alguém e cumpriu uma regra que Jesus deixou. Versículo 43. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Então Jesus está deixando aqui, olha, a lei, né, antiga, lá atrás vocês aprenderam, vocês ouviram. Lá atrás, assim, ó, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Ou seja, eu abraço quem eu amo, mas piso em quem eu acho que é meu inimigo. Vamos supor que você está trabalhando numa empresa e existe uma vaga de supervisor do setor que você trabalha, certo? E os concorrentes, a empresa chega assim e fala: olha, o Joãozinho e o Pedrinho são os concorrentes a essa vaga. E o João sabe que o Pedro é o inimigo dele, porque pode ser que ele roube a vaga que o João quer. Então vamos supor que o João começa a perseguir, a aborrecer, a pisar, a humilhar, a brigar com o Pedro. O João brigando com o Pedro porque os dois estão concorrendo à mesma vaga. Este é o seu inimigo. Tem muita gente que faz isso. O mundo de hoje faz isso. Se você... Eu gosto de uma menina e o fulano de tal também gosta, aquele fulano de tal é meu inimigo. Então eu vou aborrecer ele, vou bater nele, vou perseguir ele, vou ameaçar ele. Jesus fala: o mundo ensina isso. Mas... Versículo 44. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Fácil isso, irmão? Fácil? Não, não é fácil. Mas Jesus diz assim: olha, o mundo lá ensina desse jeito, já eu ensino vocês assim, ó: amai aos vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Mas, Diego, qual é o lucro nisso? O lucro é fazer o que Jesus está mandando. E quem vai te bendizer, quem vai te abençoar, quem vai te exaltar, quem vai te transformar é Jesus. Entendeu, irmão? Então, continuando aí, vamos mastigar um pouquinho mais aí esse versículo 44, né? Então, quando eu amo meu inimigo,
Eu bendizo. O que quer dizer bendizer? Bendizer é falar bem dos que falam mal de você. Ah, Diego, não. Amar meu inimigo? Não vai dar certo, não. Falar bem dos que falam mal de mim? Não é possível isso. Fazei bem aos que vos odeiam? Ou seja, ajudar alguém que me odeia? Orar pelos que me maltratam e me perseguem? Ah, não. Posso te falar uma coisa, irmão? A regra do cristianismo é essa daqui. Se você quiser ser cristão, a regra é essa. A regra, né, é clara. Para você ser cristão, você tem que amar seus inimigos. Para você ser cristão, você tem que falar bem daqueles que falam mal de você. Para você ser cristão, você tem que fazer o bem para aqueles que te odeiam. Para você ser cristão, você tem que orar por aqueles que te maltratam e te perseguem. O seu chefe lá na empresa está te perseguindo, você tem que orar por ele. Não aquela oração de feiticeiro, né? Como falavam na minha época de criança, né? Jesus, mata o meu chefe porque meu chefe tá me perseguindo. Jesus, arranca o olho do meu chefe, maltrata ele, pisa nele, porque ele está perseguindo a menina dos olhos do Senhor. Aleluia! Essa é a oração de feiticeiro, irmão. Exato. É aquele... O significado, né, de oração de feiticeiro é por quê? Tem muita pessoa aí que é feiticeira, que é da religião, né, da religião da feitiçaria, que ele é aquela pessoa assim, alguém me fez mal, então ele vai reunir os orixás dele, vai rezar, vai orar pros orixás dele, vai beber sangue, vai fazer um monte de coisas erradas para que aquele orixá dele, aquele demônio, persiga a pessoa. Faça o mal para a pessoa. E tem gente que acha que Jesus vai fazer isso também. Você orando, não, irmão. Se você fizer o que Jesus está falando aqui, ó, amar seus inimigos, falar bem das pessoas que te falam mal, se você fizer isso, quem vai te proteger, te abençoar, é Deus. Você prefere bater de frente com fulano e provar que ele está errado, ou humilhar a pessoa, para falar assim, olha lá, eu humilhei fulano, você prefere isso, ou você prefere ser abençoado por Jesus? Diz aí para mim nos comentários aqui do nosso estudo, tá bom? Continuando, vamos lá, porque tem mais regra aí. Quer ser cristão? Vamos com as regras do cristianismo. Vamos lá, vem comigo. Versículo 45 nos diz assim: para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Então Jesus deixa claro, irmão, que o versículo 44, que é aquele lá, amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Sabe o versículo 44 que eu acabei de ler? O 45 diz assim: se você fizer isso tudo que está no 44, você vai ser filho de Deus, filho do Pai que está nos céus, porque faz com que o sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Ou seja, Jesus está falando assim, se você tratar as pessoas bem, se você não devolver o mal com o mal, você vai ser chamado filho do Pai que está nos céus. Jesus, em várias partes do livro de Mateus, ele nos ensina que Deus, ele ama os passarinhos, as ervas e assim por diante, mas nós temos mais valor do que qualquer passarinho. Então, Deus que está nos céus, ele pode chegar em você e falar assim, olha amigo, eu vou ajudar. Estão te perseguindo, mas eu vou te dar condições de ajudar quem está te perseguindo. Então, imagine, irmão, você chegar na casa de alguém que está falando mal de você, você chegar lá e Deus fala assim, faça a melhor compra
no supermercado da sua vida e leva pra fulano de tal. Chega na casa do fulano de tal, você sabe que aquela pessoa tá falando mal de você. Você bate lá no portão dela, ela abre, você já entra com as sacolas, coloca na cozinha da pessoa ou coloca no quintal da casa dela e vai embora. Só isso. Ou seja, você está ajudando quem está te maldizendo. A pessoa, irmão, vai se perguntar assim, por que fulano fez isso? Por que Beltrano fez isso? Pra que a pessoa fez isso? Entendeu? E quem vai te dar condições de fazer isso? Financeiras? Jesus. Ou, né, Jesus fala aqui que o Pai do céu, ou seja, Deus. Pense nisso, irmão. Ser cristão não é fácil, mas é necessário. Esse versículo 45 ainda nos ensina que Deus sabe, irmão, quem é mau e quem é bom, quem é justo e quem é injusto. Ou seja, o mesmo sol que bate nos maus também bate nos bons. A mesma chuva que molha o justo também molha o injusto. E como que Deus sabe quem é justo e quem é injusto? Ah, irmão, Deus sabe de todas as coisas. E tudo está nas mãos de Deus. Apenas se preocupe em fazer a sua parte. Lembrando, qualquer dúvida, deixe nos comentários aqui do nosso estudo, que eu vou te responder, tirar todas as tuas dúvidas por escrito, tá bom? Continuando. Versículo de número 46 nos diz assim: pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem assim os publicanos também o mesmo? Publicano, ele também é um braço da religião dos judeus, tá bom? Aí Jesus fala assim, né? Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Que recompensa você vai ter? Você sabe a diferença entre galardão e salvação? Sim ou não? Jesus está falando que se você amar, né, aqueles que te odeiam, você vai ser salvo? Sim ou não? Deixa aí para mim nos comentários. Qual é a sua opinião? Galardão e salvação significa a mesma coisa? Sim ou não? Deixa aí nos comentários, tá bom? Jesus diz assim, né? Se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Ué, isso é fácil. Isso é muito cômodo, né? Muito simples de fazer. Os publicanos, os religiosos naquela época de Jesus, né? Já faziam isso. Então Jesus deixa muito claro isso. Os publicanos fazem isso. Qual é o galardão? Qual é a recompensa que você vai receber de Deus se você amar só quem te ama? Hã? Qual é a recompensa que você vai ter? Vamos entender um pouquinho mais? Continuamos. 47. E, se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Você sabia que na época de Jesus os religiosos só saudavam os religiosos? Os publicanos, né, os judeus ali. Até mesmo o judaísmo. Tinha os publicanos e os fariseus, por exemplo. Os publicanos, em alguns casos, não tinham amizade, contato com os fariseus. Escribas não tinha contato, não tinha amizade com publicanos. Não, de jeito nenhum. E aqui Jesus deixa claro, né? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, lembrando, Jesus está explicando, dando um estudo, digamos assim, ensinando as pessoas que fazem parte da religião cristã, ou seja, os seguidores de Jesus, certo? E ali Jesus então deixa claro isso. Os publicanos também não fazem, ou seja, Jesus deixa claro que na época, se você pesquisar um pouquinho sobre a história da época de Jesus, os publicanos só saudavam os publicanos. E não saudava quem não era. Se você perceber hoje, conhecer algum judeu, não é todo judeu que cumprimenta qualquer pessoa. Tem judeu que não cumprimenta com pessoas que não fazem parte do judaísmo. Como também tem irmãos da igreja, né? Aí de algumas igrejas aí que também faz isso. Ah, que a irmã que é da Assembleia vê uma irmã que é da Batista e não sauda, não cumprimenta.
Porque é uma igreja diferente da nossa. Não tem isso, irmão. Os publicanos também faziam isso. Então Jesus fala, né? Se você só cumprimenta seu irmão, qual a diferença de você para as pessoas do mundão, hein? Então Jesus deixa claro para que você chegue e saude, né? Seja amigo, cumprimentar, ou seja, saudar qualquer pessoa. Jesus está falando para você fumar cigarro com uma pessoa que está fumando, ir lá cumprimentar ela também ali, fumar um pouquinho e sair? Não. Jesus está falando para você saudar, cumprimentar. Deixar ali a porta aberta para todas as pessoas. Entendeu? Vamos lá para o próximo versículo. 48. Sede vós, pois perfeitos, como é perfeito o vosso Pai, que está nos céus. Exato. E Jesus encerra dessa forma. Conclusão do nosso estudo, né? Desse versículo 46, 47 e 48. Né, hoje o estudo foi bem longo, né? Minha voz aqui já tá falhando. Mas vamos lá que eu vou conseguir concluir. Então Jesus, irmãos, ele fala assim: sede vós, pois perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Jesus aqui fala: sede vós, pois perfeitos. Ou seja, ele está falando que você é perfeito? Não. Ele está falando para você continuar na perfeição porque você é perfeito? Não. Jesus está falando sede. Sede significa lute, batalhe, corra atrás, tente. Jesus não falou, irmão, para que nós vamos conseguir ser perfeitos. Mas Jesus está deixando claro que nós temos que tentar, que lutar, né? Tem gente que fala assim: nem Jesus foi perfeito, por que eu tenho que ser perfeito? E quem disse que Jesus não foi perfeito? Agora, se você fala assim: nem Jesus agradou a todos, quem sou eu para agradar a todos? Jesus disse, né? Que se você for fiel a Deus, obras maiores do que a dele você pode fazer, não é? Diego, mas calma aí, você quer me dizer que esse projeto Quero Conhecer Jesus, todas as pessoas apoiam, gostam do seu projeto, apoiam esse projeto, compartilha, divulga e tudo mais? Não, irmão. Mas sabe qual é a minha obrigação? É ficar aqui, mais de 2 horas. Você às vezes vai ver este estudo, então, igual também outros estudos bíblicos que eu tenho aqui no canal, né, do projeto Quero Conhecer Jesus, tem estudos de 2 horas, 2 horas e pouca. Quem vê assim, nossa, ele ficou 2 horas gravando isso. Não. Foi praticamente 20 horas gravando, editando, postando, fazendo toda a minha parte, para depois disso enviar para o YouTube e você apenas sentar aí na sua sala, na sua cozinha, enquanto você almoça, e ouvir este estudo. Diego, eu não faria isso não. Mas sabe por que eu faço? Porque é a minha obrigação. Diego, mas muita gente vai ouvir, a sua meta é essa? Não, a minha meta é fazer. Quem vai ser alcançado, quem vai ser abençoado através disso, quem vai decidir é Jesus. E é para a glória de Jesus, não é para a minha glória. Eu espero que muitas pessoas ouçam os estudos bíblicos aqui do projeto, claro, mas e se não acontecer? Então ser perfeito é fazer o que Jesus está mandando você fazer. Mas Diego, meu pastor falou que se eu fizer isso aqui, eu estou indo contra a igreja. Vá contra a igreja, vai contra o seu pai, vai contra a sua mãe, a sua família é contra que você ore, jejue e leia a Bíblia, e você vai cantar na praça, vai pregar na internet, vai fazer o que Jesus mandou, é contra, então vá contra eles. Mas cumpra e faça tudo o que Jesus mandou. Ser perfeito é isso, buscar a perfeição. Ser perfeito é fazer o que Jesus está nos mandando fazer. Ser perfeito não é aos olhos dos homens, mas ser perfeito é aos olhos de Deus, porque Ele conhece você de dentro para fora. Os homens conhecem você de fora para dentro.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, poder e a glória para sempre. Amém. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor amado, neste momento, eu venho, Pai amado, te agradecer, Pai amado, pelo estudo de hoje. Te agradecer, Pai amado, pelo ensinamento de hoje. Te agradecer, Senhor amado, pela revelação de hoje. Te agradecer, Senhor amado, por nos fortificar, nos fortalecer no estudo de hoje. Onde, Pai amado, hoje nós estudamos Mateus capítulo 5, do versículo 17 ao versículo 48. Onde, Pai amado, o título disse: o cumprimento da lei e dos profetas. Então, Pai amado, eu agradeço pelo estudo de hoje, pelo ensinamento. Agradeço por essa pessoa que está me ouvindo, está me assistindo, está, Senhor amado, neste momento sendo evangelizada, está sendo, Senhor amado, ensinada pelo Espírito Santo. Nós te agradecemos muito por nos ensinar um pouco mais. Senhor amado, neste momento eu peço que este estudo ele seja transformado em semente. Não seja apenas palavras jogadas, Pai amado, ao vento, mas que sejam sementes lançadas. Assim, Senhor amado, como o semeador lançou as sementes na parábola do semeador, eu também, Senhor amado, estou lançando as sementes, fazendo, Senhor amado, aqui da nossa casa, uma casa simples, um local simples, mas que a internet, Senhor amado, pode lançar em locais a qual, Senhor amado, eu nem tenho noção de onde pode chegar, mas acredito que os 4 cantos do planeta podem ser amado, lançados, podem ser atingidos com a semente do estudo de hoje. A minha parte, Pai amado, é gravar, disponibilizar, assim como está em Mateus 10, que eu recebi de graça e de graça estou entregando. Então, Senhor amado, leve a palavra e o Espírito Santo vai estar pegando semente por semente e levando para cada pessoa. Senhor amado, neste momento eu venho pedir ao Senhor que venha colocar, Senhor amado, à vontade, venha, Senhor amado, colocar no ouvido, venha, Senhor amado, sussurrar o nome do projeto Quero Conhecer Jesus no ouvido, Senhor amado, de todas as pessoas que precisam ouvir uma palavra, todas as pessoas que querem conhecer Jesus, Pai amado. Chegue nelas, Senhor amado, e fale do projeto Quero Conhecer Jesus. Toque nelas, Pai amado, coloque nelas a curiosidade, a vontade de pesquisar projeto Quero Conhecer Jesus. E assim, Senhor amado, nós sabemos que elas chegarão até nós e serão recebidas e serão atingidas, serão ensinadas sobre o Senhor. Fale, Senhor amado, com total liberdade, é o que eu te peço e te agradeço. Faça o seu querer e a sua vontade. Muito obrigado novamente pelo estudo de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém e amém, Senhor. E assim, meu querido, minha querida, que Deus te abençoe grandemente. Para você que está ouvindo apenas essa oração, só esse trechinho, né, da oração, esta oração faz parte do estudo completo de Mateus capítulo 5, onde nós estudamos o título, né, diz assim: o cumprimento da lei e dos profetas. Você que está ouvindo apenas a oração, só o trechinho da oração, convido você a entrar no YouTube e pesquisar Projeto Quero Conhecer Jesus, e lá vai ter vários estudos bíblicos do nosso projeto. Para você que está no YouTube, basta ir na descrição e clicar no link onde está ali o link, né, do canal oficial de estudos bíblicos, ok? E também quero pedir para você me ajudar a bater a meta de 500 likes neste estudo. Nos ajude a evangelizar. Você que não deixou seu comentário ainda, por favor, vá nos comentários agora e escreva Quero Conhecer Jesus. Assim, você nos ajuda a alcançar a que esse estudo chegue a mais pessoas. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. No nosso canal oficial do Projeto Quero Conhecer Jesus, tem vídeos todos os dias. Todos os dias tem um estudo novo no canal. Então basta você entrar lá no YouTube e pesquisar Projeto Quero Conhecer Jesus. Que Deus te abençoe grandemente. Até a próxima ou até o próximo estudo, se Deus quiser. Tchau, tchau e tchau.